Mas nós então apresentamos três aspectos, três características que implicam no caráter santo. Falta um. Aí nós vamos pegar dois textos das Escrituras Sagradas, vamos sair de Mateus e vamos inicialmente para 1 Coríntios, para falarmos do quarto aspecto, quarta característica, né? Que seria a expressão do caráter santo. 1 Coríntios 4, verso 1. Na sequência já vamos citar o outro texto, ler e vamos depois fazer as observações. 1 Coríntios 4, 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Façam a circunferência na palavra ministros aí, depois nós vamos voltar nela. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Vamos pegar aqui, do versículo 15 e 16 são suficientes. Atos 26, 15 e 16. Diz assim a palavra. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés. Por quê? Por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Faço uma circunferência na palavra ministro aqui. Aqui é o contexto, apenas rapidamente falando, no qual Paulo está relatando aqui ao rei Agripa, mais de 20 anos depois desse episódio ter acontecido lá em Atos capítulo 9. Ele está falando daquela experiência que ele teve na estrada de Damasco. Depois ele reportou novamente essa experiência no capítulo 22 de Atos, quando ele estava lá em Jerusalém, e novamente diante do rei Agripa ele vai reprisar aquela história. E aqui tem os acréscimos que o Espírito Santo nos deixa para nos instruir. Mas o ponto que eu quero destacar para os meus irmãos, quando o Senhor mesmo diz a ele, o Senhor Jesus diz a ele, levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque para isso te apareci, para te constituir ministro. Que palavra maravilhosa! Quem não desejaria ser ministro do Senhor? O Senhor vai aparecer para uns dos irmãos aqui, olha, eu te constituí meu ministro. Nós enchemos o peito de satisfação, Senhor, muito obrigado, sou ministro. E saímos espalhando para todo mundo, olha, o Senhor me constituiu seu ministro. Sou ministro do Senhor. Aí lá em 1 Coríntios, capítulo 4, onde nós fizemos também a leitura, mostra-nos a palavra, apenas vou rapidamente mostrar para vocês. Assim importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Ministros, somos ministros, que coisa linda. Mas aí você atentamente vai lá buscar qual é o sentido dessa palavra no seu contexto original. E vocês vão ficar assustados. Porque a palavra que aparece lá é, me perdoe citar aqui, ruperetes. E essa palavra significa remador inferior. Significa um remador de baixa categoria. Remador. E a palavra ruperetes era aplicada para aqueles escravos e condenados à morte que entravam naquelas galés, né? Aqueles navios antigos, entravam lá na parte baixa e remavam. Vocês assistiram o Ben-Hur, né? Ah, assistiram o Ben-Hur, então vocês são do meu tempo. Vocês se lembram? Ele acorrentado e remando? Ali está um ruperete. Ele era um condenado à morte. E eles só obedeciam ao o toque do tambor. Mais lento, mais rápido. Eles não tinham. Era a última estação da vida deles. Depois dali era a morte. Os fracos eram lançados no mar. E outros iam remar até morrer. Então o Senhor escolhe uma palavra a dedo. Para mostrar que Paulo agora era um ministro, um ruperete,
Quer ser um ministro de Deus? Então você é um candidato a ser um remador inferior. Isto é o caráter do alto. Este é o reino invertido, como nosso irmão Christian Shen, ao analisar o reino de Deus paralelamente ao reino deste mundo. Ele fala assim, o reino de Deus é um reino invertido. É um reino que contrapõe o reino desse mundo. Então, nós somos considerados como ministros, remadores inferiores. Que coisa maravilhosa. Aqui encontra-se, irmãos e irmãs, a expressão de um caráter celestial. Nós citamos apenas 4 hoje. 4. Nós falamos do atendente doméstico, nós falamos do escravo de amor, nós falamos daquele que é abnegado e falamos do remador inferior. Aqui, 4 realidades que expressam o caráter do alto. Quer servir ao Senhor? Quer que nós tenhamos um testemunho do tempo do fim, que agrade o coração do Senhor? Quer que, de fato, aquela expressão igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhança, porém santa e sem defeito, se realize em nós? Aqui pelo menos há 4 caminhos para nós. E podemos só nos deter neles. Senhor, me dê um espírito de atendente doméstico. Me dê um espírito, Senhor, de escravo de amor. Me dê um espírito abnegado. E me dê um espírito de remador inferior. Esse é o caminho. Esta é a realidade de uma igreja saudável para o tempo em que vivemos. Uma igreja que pode realmente testemunhar aquilo que o Senhor deseja que ela testemunhe nesse tempo do fim. Então aqui está uma palavra de exortação. Nós falamos o quê? Mostramos o diagnóstico tão triste, irmãos. Não podemos fechar os olhos para aquela realidade. Mas nós estamos mostrando um caminho, uma solução. Mas chega no determinado ponto agora, um irmão, uma irmã levanta assim na mensagem e fala assim, mas como que tudo isto pode se tornar uma realidade prática na minha vida? Eu quero situações práticas. Todos nós precisamos, porque de repente a gente enche a mente, o coração de informação, mas como que isso pode enveredar para um caminho de prática? Se nós desejamos, se nós ansiamos isto, então isso precisa ter um caminho aonde isso se torne realidade na nossa experiência. Expressões de fato, as pessoas tocando essa realidade.